Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lab Empresarial, nosso podcast para discutir assuntos ligados à gestão de empresas, trazendo em cada episódio um especialista de uma área diferente para a gente construir juntos insights práticos. Eu sou o Lucas Borges, advogado empresarial, e nesse episódio eu trago como convidada a Izzy Siqueira, que é mestre em Direito Empresarial pela UFMG, especialista em experiência do cliente, inovação e design, com 15 anos de experiência em corporações de grande porte. Em 2015, ela foi a primeira franqueada da Zidog em Minas Gerais, que é uma empresa do grupo da Petz, e tem certificação internacional em gestão de mudança pela ProSci, é entusiasta das relações humanas e gestão de pessoas. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Igualmente. Bater esse papo, super bacana. Nós vamos conversar hoje sobre sucessão de administração em empresas familiares. Isso Você aí. que lida com esse tema já há muito tempo, seja no campo do direito empresarial, de gestão de mudanças, né? Tem tudo a ver. As áreas de certa forma se complementam bastante. Eu tenho certeza que você já deve ter visto muita coisa no mercado. Com base nos seus casos, na sua experiência, a gente vai tentar trazer um pouco de lição prática para quem está nos ouvindo hoje, de como preparar de forma adequada essa sucessão na administração, na gestão da empresa e, com isso, garantir uma maior paz de espírito, que no fundo é o que todo mundo quer. Exatamente. Transições são sempre difíceis, né? Sempre a mudança difíceis. para o ser humano é algo muito difícil. Quando a gente vai mudar de casa é um sofrimento, seja pela quantidade de caixas que a gente tem que fazer, pela quantidade de arranjos, né, que a gente precisa fazer na casa antiga, na casa nova. Imagina a transição de uma geração entre empresas, entre administradores de uma empresa, né? Então, realmente é um processo que dói. Não é uma simples inovação ou uma evolução, é uma ruptura em muitos casos, né? É uma ruptura, exato. E a gente muitas vezes pensa, né, no lado jurídico, a gente trabalha um acordo de sócios muito bem feito, consulta o advogado, faz todo aquele plano, né, se especializa, fala que precisa de uma faculdade assim, de um diploma assado, mas esquece do lado humano dessa história. Então, a gestão de mudanças, ela justamente estuda esse processo, né, da transição numa mudança sob o aspecto humano da mudança. Como as pessoas se comportam diante da mudança e como que a gente pode conduzi-las nesse processo para tornar o mais suave possível, conseguir fazer a gestão das resistências também, porque tem gente que não vai aceitar, não adianta, e a gente precisa saber como trabalhar com isso, né? Sim. E fazer com que todo mundo, então, entenda que a mudança está acontecendo, vá ali aderindo, despertando seu desejo e chegue realmente do outro lado, sabendo o que fazer nesse novo cenário. Perfeito. Para a gente começar alinhando a opinião, o conhecimento, as expectativas em torno da temática, você pode definir para a gente o que é que se entende como sucessão na administração empresarial, principalmente em empresas de contexto familiar? Claro. A gente tem uma série de conceitos, né, que envolvem a sucessão no ambiente empresarial. A gente pode falar da sucessão entre empresas, mas nesse caso especificamente, né, entre os administradores, é exatamente a transição de um administrador, pessoa física, para um outro administrador, pessoa física. A gente tem a possibilidade de fazer isso através da eleição de um novo administrador, e aí a gente pode chamar ele de gerente, de diretor, de conselheiro, enfim, administrador aí num conceito mais amplo, né? Perfeito. Mas também pode haver a sucessão em função do decurso do tempo, ou seja, aquela pessoa ficou já mais velha para poder exercer, né, a sua função e vai passar isso para uma outra pessoa mais jovem, dentro da própria família, às vezes, dentro do mesmo núcleo familiar, entre pais e filhos. Pode ser uma transição para uma gestão profissional, então a saída da família, né, da administração do negócio, passando para uma pessoa que não é da família, para tornar o negócio mais profissional, seja porque vai receber um investimento de um fundo de investimento, por exemplo, ou porque está entrando um novo sócio, né? E tem também essa possibilidade de sucessão entre sócios, né? Não apenas na administração, em que sai um e entra um novo no lugar. Perfeito. E por que esse tema é tão complicado? Por que falar em gestão dessa mudança na administração de empresas, sobretudo de empresas que vêm de um núcleo familiar, né? Muitas vezes o pai abre a empresa, passa para os filhos e assim sucessivamente. Por que trazer esse assunto traz consigo também tantos desafios? Bom, imagina a seguinte situação. Você, não sei se você tem um irmão ou uma irmã, enfim,
Aliás, você me disse, você tem sim, né, uma irmã. E aí, vocês dois, né, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, então no mesmo núcleo familiar, dividem tudo desde o momento que vocês nasceram. Vocês dividem a atenção dos pais de vocês dividem os brinquedos, dividem a escola, dividem o jantar, enfim, vocês disputam. Ainda que seja uma relação amistosa, né, entre os irmãos, sempre há disputa. É natural, é inerente ao ser humano. E aí, quando a gente transpõe isso para o ambiente empresarial, é basicamente impossível conseguir retirar esse viés pessoal da administração, da relação profissional. Então, imagina o seguinte, até os 7 anos, mais ou menos, né, de acordo com a psicologia mais clássica, acontece aí a formação do caráter. E é justamente durante esse período em que você tem as principais disputas, né? Raros casos aí, salvas algumas exceções, que a diferença entre irmãos é muito grande. Sim. Mas, em geral, você tem ali, durante esse processo de formação do seu caráter, uma disputa em acontecimento. E aí, quando você vai trabalhar na mesma empresa, cada um muitas vezes fica responsável por uma área. E aí constrói aquela área com o melhor de si, com o que entende que é o melhor para aquela área. Da mesma forma, seu irmão está ali construindo também da forma que entende. E aí, quando você precisa comunicar entre uma área e outra, e essa relação às vezes não é tão legal, é um pouco daquela sensação do Kiko, do Chaves, sabe? A bola é minha, agora eu vou pegar e não vou mais deixar você brincar. É bem isso. Sim, e aí eu vou embora com a minha bola e não converso com você, que é da outra área. O que isso impacta no dia a dia? A tomada de decisão fica muito mais difícil. Porque você tem uma pessoa com uma presença muito forte dentro de uma área, uma presença muito forte dentro da outra área, essas duas pessoas não se comunicam bem. E isso, claro, transfere para todas as outras linhas hierárquicas que você tem abaixo, né? Afinal de contas, esse ranço, vamos chamar assim, né, da relação acaba transferindo, mesmo que não seja falado especificamente. Pensa bem, toda a nossa linguagem corporal, todo o nosso pensamento transmite e comunica muitas vezes muito mais do que a nossa fala, né? Perfeito. Eu gosto muito de uma fala que diz... o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, Exatamente. O exemplo, ele arrasta muito mais do que simplesmente ficar no discurso. Então, mesmo que você diga, não, somos amigos, somos conhecidos, somos colegas, enfim, não importa. Se existe uma relação difícil ali, ela acaba sendo transmitida para o resto da empresa. E acaba que essa mudança, muitas vezes, né, entre gerações, ela vai também replicando esse mesmo sentimento. Afinal de contas, de novo, trazendo para esse exemplo dos irmãos, imagina você casa, tem seus filhos, tem seu núcleo familiar, e aí naquele dia a dia de almoço, jantar, encontros e tudo mais, você vai discutindo as coisas do trabalho também. Sim. Né? Na mesa de família, no lanche do dia a dia. E aí todo aquele sentimento que você carrega também vai para sua fala, para como você conta. É aquela história, né? Tem 3 versões da verdade. A minha, a sua e a verdade. Sim, exatamente. E isso vai transferindo também para as próximas gerações, que vão absorvendo aquela mesma sensação que o patriarca tem, que a segunda geração tem, que passa para a terceira e assim por diante. Então é muito importante que se crie, na verdade, um ambiente de comunicação muito bem estruturado e que isso seja pensado, inclusive, por uma pessoa externa às pessoas da relação familiar, porque aí você tem menos vieses e você estabelecendo processos de comunicação, processos de transferência de informação, é muito mais difícil do viés pessoal interferir nesses processos, quando eles são bem descritos, quando eles estão bem desenhados. Então, através dos mecanismos de processos, você consegue ir tirando um pouco mais desses vieses. Vai eliminar? Não. Nunca. Somos seres humanos, a gente não vai conseguir ficar livre disso. A carga emocional estará ali, né? Para sempre, né? Aquele brinquedo que você roubou da sua irmã lá quando você tinha 5 anos de idade, ela não vai esquecer.
acontecer. Vai não reverberar, tem jeito. vai reverberar. Vai. Em algum momento ela vai se vingar daquilo, ainda que seja inconsciente. É isso que eu ia falar agora. Isso tudo não necessariamente acontece no nível de consciência, de um despertar, de um autoconhecimento, porque eu acredito muito em repertório. Nós estamos construindo repertório. E todas as nossas vivências, experiências vão se acumulando em camadas. E isso vai definindo muito o tom de como nós nos apresentamos para o outro, nos vemos o outro. Sim. E esse repertório tá ali. Você tem esse repertório, né? E ele vai ditar como que você vai reagir diante de determinada situação. Você nem entende ao certo por que reagiu daquela forma naquele momento, mas tem uma construção por trás que vai levar aquilo. E as pessoas não se dão conta. Ela fala, não, mas não tem problema, porque nunca tivemos um conflito, nunca teve um conflito palpável, uma coisa ali que a gente pode mensurar que aconteceu X dia daquela forma. Não, mas tem uma série de experiências compartilhadas que de alguma forma vão sim ditar o rumo. Exatamente. Tem várias lembranças da infância que a gente vai guardando, né, dentro da gente, enfim, de toda a nossa vida, né? Sim. E elas acabam como cicatrizes. A gente consegue enxergar. E algumas dessas cicatrizes, muitas vezes, elas nem ficam mais visíveis, né? Aquele machucado de quando você era criança, tinha 5 anos de idade e tomou um tombo no colégio, né? Tá lá. Aquela cicatriz está lá. Se você parar para reparar e tomar um pouco mais do seu tempo, você vai enxergá-la ali. Mas é preciso parar e olhar e analisar, né? Perfeito. E enquanto isso, ela tá ali, ela tá na sua pele e ela vai sendo parte de você, ela vai sendo reproduzida de alguma forma. E algum movimento que você vai fazer no seu dia a dia vai ser mais cauteloso em função daquele evento que você fez, né? Que fez aquela cicatriz quando você era criança. E você nem se lembra mais, você nem se dá conta disso, né? Então, de fato, além do repertório que a gente cria, tem mais um fato. Como o outro te interpreta, não tá sob seu controle. Então, a mensagem que você passa quando a gente conversa, ela vai muito além daquilo que a gente fala, né? E vai muito além daquilo que você quer comunicar. Uhum. Porque como o outro te percebe, depende dele, do repertório dele, de todas as histórias que ele construiu, seja do seu lado ou não. Então, a gente não tem como controlar, né? E por isso, de novo, a gente volta lá para a história dos processos. Não é processo judicial, não, né? Quer dizer, também, em alguns casos, espero que não chegue nesse ponto. Né? Esses processos servem para evitar os processos judiciais. Exatamente. Para a gente evitar o conflito, né, de fato, lá na frente. E para isso, a gente vai criando esses mecanismos para que nós não caiamos em armadilhas. Perfeito. Né? Então, quanto mais bem definido, quanto mais bem estruturado esse processo, melhor e mais suave vai ser essa transição. Perfeito. Você comentou sobre a questão da dificuldade de separação entre família e negócios, né? Não tem como desassociar de forma completa. Você mencionou também a questão dos conflitos envolvendo membros de uma mesma família. Só que, além disso, também há outros desafios. Eu queria que você comentasse um pouquinho, como, por exemplo, um choque de valores de gerações diferentes. Às vezes, o avô é o sócio fundador, é quem levantou a empresa e, de certa forma, tem toda a honra e o prestígio por aquilo, tem um legado a ser mantido, seja na concepção dele ou de outros, e aí de repente chega o momento de passar para frente, uma geração mais nova que já vive em um mundo diferente do qual ele viveu. Como que é essa transição, não só entre irmãos, como você comentou, mas também de pai para filho, de avô para neto? Como que você vê isso? Bom, é um baita desafio também, né? Não tem jeito. E acredito muito que nesses momentos, né, é muito importante que você conte com alguns mecanismos que a própria governança corporativa te permite, né, e incentiva, inclusive, como uma boa prática de governança corporativa. Quando a gente pensa, por exemplo, na presença do conselheiro independente dentro de um conselho de administração. O conselho de administração é um órgão, né, afeito aí às sociedades anônimas, então é um nível um pouco mais avançado, né, em termos empresariais, quando a gente pensa na teoria. Sim. Mas não elimina a possibilidade da gente ter um órgão parecido, por exemplo, um conselho de sócios, né, que funcione, por exemplo, para uma limitada. Mas a ideia do conselho de administração é representar os acionistas, né, tomar as decisões mais estratégicas e assim dar o direcionamento ali para os diretores, os gestores de dia a dia
executarem as suas tarefas. Perfeito. E aí, no conselho de administração, uma das boas práticas de governança corporativa é justamente ter um conselheiro independente, que essa pessoa não tem nenhum vínculo com a empresa, ela é remunerada pelo trabalho de estar ali mensalmente ou bimensalmente, né, enfim, nas reuniões de conselho, e ela tem um conhecimento relevante na área de atuação da empresa, consegue, né, dar direcionamentos de negócio interessantes, tem que ter uma bagagem relevante no mercado também, para trazer essa experiência, e ela não tem o viés da família. Então, ela consegue fazer uma gestão ali, né, de conflito. Não é exatamente para isso que ela é contratada, obviamente, Sim. mas ela acaba sendo um freio e contrapeso. Mais assertiva, né? Muito mais assertiva e voltada para o CNPJ, não para o CPF. Porque quando a gente está falando de empresa familiar e que tem uma transição de gerações, né, da primeira para a segunda para a terceira, muitas vezes as pessoas se apegam muito à forma como cada um conduziu, né? Porque eu construí essa empresa do nada, né? Eu comecei dirigindo meu primeiro caminhão, eu que abri a primeira portinha. Clássico. Era só eu e mais um. Exato. Eu fazia tudo, né? Pra que tecnologia? Imagina, a gente não precisa dessas coisas. Sim. Como a gente ouve isso, né, Lucas? É super comum. E às vezes isso está muito vinculado a esse apego, né? Eu brinco que eu gosto de fazer, né, uma análise muito mais sensível e voltada para psicologia, por conta da minha experiência pessoal mesmo, né, de autoconhecimento, enfim, anos de terapia. Um beijo para minha terapeuta. Faz toda a diferença. Mas brincadeiras à parte, né? Para além de ter passado por um processo muito longo, né, de autoconhecimento, já tem mais de, 15 anos de terapia, eu também gosto muito de astrologia. Enfim. E tem algumas coisas de signo que dão alguns indicativos muito interessantes pra gente. Então, quando você pensa no apego, né, signos de terra, Capricórnio, Touro, Câncer, etc. Enfim, pra quem gosta de astrologia vai saber exatamente do que eu tô falando. Astrologia e negócios. Bem assim. Eu sou uma taurina que é muito apegada, que tem dificuldade de mudança. Olha ela e trabalha com mudança. Pois é. Mas isso é também um aprendizado para mim mesma, né? No meu dia a dia, eu aplico muito da minha teoria na minha própria prática. Então, quando você pensa, né, em que tem esse apego, essa dificuldade de se desvincular, né? Eu acho que essa é a palavra, se desvincular ali daquele começo, é preciso muitas vezes mostrar como que o contexto do mercado, como que o contexto do mundo vem mudando. E acho que muitas companhias falham nesse processo, muitas empresas falham nesse processo de trazer o contexto para quem integra a administração da empresa. Então, pensando, né, por esse lado, se você tem um patriarca que fundou a empresa e que começou tudo do zero, quando ele começou, as coisas eram muito diferentes, né? A gente pensando aí que alguém começou um negócio há 40 anos atrás, não existia internet, não existia nada de rede social, imagina, né? A rede social era o café ali, né, da empresa que você sentava. Não tinha computador. O perfil comportamental do cliente era totalmente diferente, completamente, né? Completamente. Então, quando você fala em modos de trabalho, em modos de relação, tanto relações entre clientes, entre empresas, entre pessoas, tudo mudou muito. E a própria forma de se comunicar, né? Ela é muito dinâmica, ela muda muito. A gente tem uma mudança muito forte nos últimos 20 anos, né? Em termos aí de forma de comunicação. Hoje eu detesto atender o telefone, né? E se você for fazer um teste entre pessoas da minha geração e pessoas que são, 20 anos mais novas do que eu, se você perguntar como que você atende o telefone, me conta, Lucas. Se alguém te ligar, faz o gesto. Assim? Discando, né? Isso. As gerações mais jovens fazem assim. O próprio uso da ferramenta, né? Porque a gente fazia assim com o telefone fixo, Você pega ele... Exato. Exatamente. Então, olha como as coisas, assim, verdade. é
pequeno, né? Mas são alterações que transformaram o mundo em que a gente vive. Então, trazer esse contexto, trazer o máximo de informação possível sobre essas mudanças, sobre o caminho que o negócio está seguindo e, principalmente, olhar para o caminho que os clientes estão seguindo, que o mercado dos clientes está seguindo, é muito importante para poder trazer esse contexto para quem é mais antigo, para quem é responsável pela fundação, porque aí fica muito mais fácil dessa pessoa entender por que as decisões estão sendo tomadas naquele sentido. Esse contexto é papel da administração fornecer para quem toma a decisão. Perfeito. E não há como você trazer a mesma visão para tomada de decisão se você não fornece subsídios para essa pessoa, porque ela vai tomar a decisão com base no olhar dela. Tome a iniciativa de colocar o seu olhar à disposição dessa pessoa para tomar a decisão. Caso contrário, ninguém vai sair do lugar. E aí os apegados vão continuar apegados lá. A primeira lojinha que eu abri era só uma portinha. Isso que você falou sobre a pessoa entender o que ela está fazendo e o porquê dela estar fazendo aquilo, eu acho que esse contexto faz total diferença. Porque uma coisa é você, principalmente para pessoas de uma geração mais antiga, que tem uma certa resistência a abraçar essa mudança da empresa, porque o apego tende a ser muito maior de quem já estava lá, de quem construiu, do que de quem está chegando, né? E aí, eu acho que quando ele entende a importância do ato dele, fica muito mais fácil dele concordar com aquele ato. Ele concordando, tudo flui, né? Exatamente. Enquanto tem resistência, a pessoa pode até saber que de alguma forma faz sentido aquilo, mas enquanto ela tem uma resistência ainda que mínima, não flui. Sim. Olha que interessante, Lucas. Você tocou em 3 aspectos da metodologia que a ProSci, né, que é a certificação que eu tenho em gestão de mudanças, preconiza como passos justamente para a gente seguir uma gestão de mudanças focada no lado humano da mudança. Então, o primeiro passo é justamente a consciência. A mudança está acontecendo. Mas muitas vezes a gente dá pouquíssimas pistas do cenário para as pessoas, principalmente para quem está lá na ponta na empresa. Uhum. Então você fala, a mudança está acontecendo, vamos mudar a sede. Para onde? Grilos. Quando? Grilos. Por quê? Grilos, grilos, grilos e mais grilos. E aí você gera medo, você gera resistência. E você vai acabar criando uma sensação oposta daquela que você precisa criar exatamente no segundo momento, que é o desejo. Então, quando você faz uma conscientização adequada sobre a mudança, mostra por que ela precisa acontecer, quem vai mudar, como as coisas vão mudar e qual é o motivo, o propósito dessa mudança, você traz clareza para as pessoas, inclusive tomarem as suas próprias decisões. Porque você vai ter gente que não vai concordar. É fato, né? Mas nesse momento em que você dá clareza bem no início, é muito mais fácil de você ter uma decisão acertada, enquanto, né, a pessoa que vai passar por essa mudança, se você quer seguir ou não por ela. E se essa pessoa deseja, ainda assim, permanecer, mas tem uma resistência, você consegue fazer a gestão dessa resistência. Você consegue equilibrar os desejos e, assim, caminhar no mesmo sentido. Qual que é o passo seguinte? Conhecimento. E aí, você só pode dar conhecimento, ou seja, né, fornecer para a pessoa o que ela precisa para passar por aquela mudança, desde que ela queira. Imagina, você fala, a gente agora vai implementar um novo sistema operacional e já sai soltando um tanto de treinamento, faça esse treinamento, faça aquele treinamento, e a pessoa nem quer, ela nem quer saber, ela nem sabe do que se trata, ela não vai fazer treinamento coisa nenhuma. Ou então ela vai ficar lá deixando o treinamento correr e nem vai prestar atenção. E aí, foi pro beleléu toda a sua transformação. Afinal de contas, tudo aquilo que você tinha que ensinar para ela gerir o novo cenário, ela não tá prestando atenção. Ela não tá dando atenção devida. Então, sem consciência, sem desejo, não prossiga. Depois você dá o conhecimento, depois você testa esse conhecimento para ver se essa pessoa está sabendo usar aquilo de forma prática. Ou seja, criou a habilidade ou não? Se criou a habilidade, muito bom. E ao longo desse processo, comunicação ostensiva. Você precisa dar muita, mas muita clareza de todos os passos que estão sendo seguidos.
para garantir que as pessoas entendam para onde elas vão e de onde elas vieram e para onde elas estão indo, né? É o famoso onde estou, quem sou e para onde vou. Sim. Podendo resolver essas 3 questões, meio caminho andado. Perfeito. Olha, eu vou puxar um gancho do que você falou, porque você mencionou um processo estruturado, né? De Sim. reorganização e de gestão da própria mudança em si. Isso é tão poderoso, mas tão poderoso, que a nível pessoal, quando a pessoa entende a importância ou o porquê daquilo, a nível pessoal ela nem precisa concordar, mas ela faz, porque ela compreende os efeitos daquela conduta dela, as consequências de uma decisão em certo sentido. Então eu, talvez como gestor, talvez como responsável por aquela decisão, não necessariamente iria por aquele caminho, mas eu entendo a importância que aquilo tem dentro de um contexto e por aquilo eu contribuo. Né? É tão poderoso que você não precisa convencer a pessoa a concordar com essa decisão. Precisa fazer ela entender. Exatamente. Com alguns você vai ter que fazer isso, tá? Não tem jeito não. Não tem jeito. Como dizem, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Pois é. Quem somos nós para querermos, né? Algo minimamente parecido? Sem chance. Desiste. Mas é muito importante mesmo a gente gerar todo esse engajamento. É isso que a gente chama de transformação da cultura. No final das contas, né? Quando você traz isso para uma clareza, a ponto disso ser discutido, falado e colocado para todos, né? Todos os dias, em todos os movimentos. É você praticar aquilo que você diz. A gente falou no início da conversa, né? Que o exemplo é muito mais poderoso do que o discurso. Não tem dúvida, não tem dúvida. A gente educa crianças pelo exemplo. A gente educa cachorros pelo exemplo. Sim. Né? Se a gente vai fazer algo que é diferente daquilo que nós estamos falando, como que a pessoa vai aderir? Como que ela vai querer, né, alcançar aquele resultado se a pessoa que está fazendo a gestão dela está indo contra aquele mesmo comportamento? Exatamente. Então é preciso um cuidado realmente muito grande quando a gente está enfrentando um cenário de mudanças. Né? E com essa transferência de geração, então, a gente tem muito que cuidar desse cenário, desse contexto, de garantir que a gente está dando o nosso olhar para que as pessoas também possam tomar as próprias decisões de forma bastante informada e com o menor número de vieses possível. Ok. E dentro dessa ideia de um plano de desenvolvimento, da estruturação de um processo para seguir todo esse fluxo, tem algumas questões que fazem diferença. Por exemplo, identificar desde logo quem são os sucessores, investir em treinamento técnico, desenvolver... Comenta um pouquinho pra gente, por favor. Com certeza. Dentro dessa estrutura, não só de ter um plano, mas quais são os olhares a que os sócios que pretendem fazer uma gestão efetiva dessa mudança, a que eles precisam se atentar para conseguir implementar um bom plano? Legal. Bom, para além, né, de todo esse contexto de uma estruturação da mudança, né, é interessante também a gente pensar na preparação das pessoas que vão alçar, né, esse lugar aí da administração, seja, né, numa direção da empresa, num cargo de gestão, né, de modo geral. É muito importante que ela conheça o negócio, né, então aquela história do chão de fábrica, ter contato com a operação, né? Ter contato com a operação, estar lá, conhecer o problema de perto, conhecer todos os clientes mesmo, fazer visita, ouvir o cliente. Isso não vale só para quem tá indo para um novo cargo não, tá? Okay. Para todo mundo. Não tem jeito. Se você não conhece bem o seu cliente, você não sabe o que é o seu negócio. Porque você não sabe o que é que você entrega, que produto que você entrega, que serviço que você entrega, se você não ouvir quem está recebendo, né? Aquilo que você fabrica, seja um produto ou um serviço. Então, você precisa ouvir muito bem o cliente, conhecê-los, né? Saber qual é o mercado desses clientes, saber bem qual é a estratégia da empresa. Então, conhecer no detalhe, se aprofundar muito bem nessa estratégia, se a estratégia está prevista ali para 2 anos, 5 anos, 10 anos, qual que é o plano de crescimento, qual que é a visão que a empresa tem para os próximos anos, onde que ela quer chegar. E se isso não está bem estruturado, provocar essa discussão.
Trazer isso para a mesa é muito importante. É muito importante que haja clareza em relação ao caminho que a empresa deseja seguir e é muito importante que exista clareza em relação aos clientes que aderem à proposta de valor da empresa. Né? Tem gente que fala, eu negocio qualquer coisa para poder ter o cliente. Então ele talvez não deveria ser seu cliente. Se você está se distanciando da sua proposta de valor para atender alguém, talvez essa pessoa ou essa empresa não deveria ser seu cliente. Então, conhecer muito bem o seu negócio, conhecer muito bem o seu cliente, saber exatamente como as coisas funcionam, né? Onde que cada pecinha se encaixa e entender como esses elos são importantes na cadeia até chegar no cliente. Ter perfeita consciência, perfeita não, mas uma boa consciência de qual é a importância das decisões que o cargo ao qual você está indo, né, precisam ser tomadas ali, essas decisões que você vai ter que tomar, qual que é o impacto que elas geram dentro da empresa e no cliente, e principalmente no sucesso do cliente. A decisão que você toma hoje, ela gera um impacto positivo ou negativo no cliente? Se é positivo, quão positivo é? Quanto eu estou ajudando o meu cliente a bater a própria meta? A fazer o cliente dele feliz, né? A fazer o cliente dele estar satisfeito. Um outro ponto super importante também, e que eu acho que é o que muitas vezes passa despercebido, é a preparação de quem está saindo. Muito bom. Por quê? A gente esquece que essa pessoa está fazendo uma mudança ainda mais crítica. Quem está chegando sabe para onde vai. Porque tem um exemplo, tem alguém ocupando aquele cargo. Tem um plano, né? Tem um plano, né? Você pode estabelecer ali, por exemplo, quais são as universidades que essa pessoa vai frequentar, qual é a pós-graduação que ela tem que fazer, em quais instituições ela tem que fazer, qual é o curso que ela pode fazer, qual é o programa de imersão dentro da empresa. Mas e quem está saindo faz o quê? Pensa, numa empresa familiar, normalmente as pessoas trabalham por muitos anos, né? 20, 30, 40 anos. E aí, 40 anos, você acorda, toma seu café da manhã, dá um beijo, né, no seu companheiro, na sua companheira, e vai embora para o trabalho. E manda em 50, 100, 10, 1000 pessoas. De repente, quando você sai desse cargo, você acorda, toma seu café e faz o quê? Nada. Se você não souber exatamente qual é o seu caminho para essa mudança, o que você precisa fazer e onde você vai estar, e por mais que você fale assim, eu vou entrar no conselho de administração ou no conselho de sócios, esse é o caminho, eu vou vai passar a tomar decisões para um cargo que se reúne uma vez por mês, e o que você vai fazer nos outros 29? Se você não souber exatamente o que você vai fazer e o que esse cargo de decisão vai ter como atribuição, a chance de você entrar em desespero é enorme. E mais, gera o apego que a gente falou agora. Porque você não sabe para onde você vai. E o desconhecido nos causa medo e nos faz apegar ao presente. É por isso que a gente tem tanto medo da mudança, porque a gente não sabe o que nos espera no novo. Pode ser que seja muito melhor, mas eu não sei o que é. Prefiro não arriscar, né? É melhor não arriscar. Sim. Nós somos assim. O brasileiro é assim. O brasileiro investe na poupança. Acha que poupança é investimento. Tem coisa mais conservadora do que isso? Sim. Nosso mercado de ações, né, em comparação aí com outras economias, é pequeno. Sim. Então, pela própria essência, né, do brasileiro, pela cultura que a gente tem, somos muito conservadores. Então, o apego é inerente à nossa cultura. Né? E existe muito dessa coisa também desse cuidado, né? Desse cuidado com a família e dessa necessidade que todo mundo tem de manter sempre muito próximo. Muito típico, né, de cultura latina, né? Não tem uma independência, você não tem um momento de ruptura. A ruptura é sempre muito mal vista, né? Sim. É o filho ingrato que não cuida dos pais, né? Enfim... A gente tem uma série de questões em relação a isso. Então, se você não tem esse cuidado de trilhar o seu caminho de desenvolvimento para também se tornar um novo decisor com um papel estratégico, ou seja, fazendo curso para ser um conselheiro,
Tem as certificações, né? A certificação mais conhecida do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Excelente. Você também fazer imersão em outros locais, né? Conhecer também o seu cliente por um outro olhar. Se preparar sendo um conselheiro independente em outras empresas, enquanto você ainda é diretor e a sua agenda começar a permitir. Então, todo esse caminho é possível de ser trilhado. Mas a gente precisa pensar muito bem nessa pessoa que está saindo. Porque se ela não sai bem, se ela não se prepara, inclusive, Lucas, do ponto de vista financeiro, preparar-se para aposentar é também não receber mais o prolabore de diretor. Sim. É não mais ter rendimento mensal garantido todo mês, né? Vai depender aí da distribuição de lucros. E se a empresa não tiver lucro? Como vai sobreviver? Você tem um plano B, né? Você precisa se preparar, fazer suas economias, garantir que você vai ter uma renda, né, ali passiva para poder sustentar os seus gastos, fazer uma redução, uma adequação do seu estilo de vida ao longo desse período para se adaptar a um recebimento menor depois que você se aposentar. Venhamos e convenhamos, né? Ninguém quer trabalhar até o final da vida. Tem que escolher os frutos de alguma forma, né? Sim, você tem que ter tempo para poder curtir, para poder aproveitar sua família, aproveitar tudo de bom também que o dinheiro pode prover, Sim, né? Tudo de bom certeza. que você colheu ao longo de tantos anos de trabalho. E para quem não quer deixar de trabalhar, e tá tudo bem também, né? Buscar uma forma alternativa de fazer isso, mas se preparar efetivamente para fazê-lo, né? Eu acho que essa questão da mudança de quem está saindo, né, de você trabalhar esse período de transição, não só em relação a quem está chegando, mas a quem está saindo, como você disse, envolve duas questões que eu até anotei aqui para discutir, que eu acho que são duas questões interessantes. O primeiro delas é fazer a pessoa entender que ela vai continuar contribuindo, mas de uma forma diferente, Sim. porque não necessariamente ela vai enxergar a diferença dos papéis nos quais ela atuava nesses dois momentos e pode confundir um pouquinho essa questão de atribuições, de funções. Muito, tá? E também trabalhar nela essa ideia, o segundo ponto, é de não só prepará-la para a mudança da vida, da rotina, mas aí eu queria que você comentasse um pouquinho também, e tem relação com esse primeiro ponto, mas não só em relação à mudança da vida, da rotina dela, mas a mudança das empresas, as quais ela vai assistir de uma maneira mais passiva. E aí você perde um pouco do controle, você fica mais como espectador, assim... É diferente a forma pela qual você vê as coisas caminhando de uma diferente posição como um conselheiro. Como que funciona essa questão da pessoa entender que, olha, eu continuo sendo importante para a empresa, mas hoje eu ocupo um outro lugar e eu tenho funções diferentes, e também que nem tudo estará ao meu alcance, ao meu controle, e que eu vou contribuir de uma maneira mais passiva. Como que você vê isso? Bom, vai muito de pessoa para pessoa, tá? E a gente acaba tendo o perfil individual, né, falando muito alto nesses casos. Então, assim, tem situações em que vamos colocar aí, né, o CEO era uma pessoa extremamente presente na operação, entende de tudo e fazia parte de todos os pequenos e grandes processos da empresa. E aí, para essa pessoa, né, que tem esse perfil mais microgerenciador, vai ser muito mais difícil estar nessa posição mais espectadora, né, mais estratégica. Por quê? Muitas vezes essa pessoa não consegue enxergar esse nível estratégico que é extremamente importante. Sim. E dá muita atenção ao operacional, né? Então é também, de certa forma, um papel de educar essa pessoa ao longo do trabalho dela no conselho, né, de sócios, conselho de administração, ou nessa posição um pouco mais estratégica, de saber até onde vai o papel aconselhador estratégico e a partir de onde começa o trabalho de dia a dia, o papel operacional das decisões, digamos assim, da administração direta, né? Então, é uma forma também de trabalhar esse perfil individual mais microgerenciador com uma educação que muitas vezes acaba ficando para o CEO, né, para quem está ali na administração direta, para os outros conselheiros, mas realmente, para essa pessoa, é aconselhável que seja feito um trabalho de coach
Né? Então, não é aqueles coaches de lifestyle, não, tá? Pelo amor de Deus, que o termo ficou péssimo, né? Registre-se, deixe-se registrado. Então, vamos mudar o termo. Vamos, inclusive, aportuguesar o termo. Monitoria. Perfeito. Né? Então, a gente fazer esse processo de monitoria com uma pessoa muito mais próximo, muito mais presente num primeiro momento, e depois vai passando um pouco mais, mas com a ideia de realmente ensiná-lo a ter esse olhar mais estratégico, né? Isso é muito frequente e é muito importante não só para quem está nessa visão estratégica, mas para também quem está na administração direta, né, de uma empresa, para também não entrar nessas decisões estratégicas, entender que existe um limite de responsabilidade e que se esse limite é ultrapassado, essa pessoa pode ser responsabilizada pelos atos dela, inclusive criminalmente. Sim. Né? Então, é muito importante que esses papéis sejam clarificados na empresa. Então, é muito importante que os documentos societários também tragam, né, toda essa clareza para ambos os lados, o acordo de sócios, o estatuto social ou o contrato social, dependendo da empresa, claro, e que essas regras, esses processos também sejam muito bem definidos dentro da empresa. Que você tenha uma cadeia de valor bem mapeada, que você faça um mapeamento de processos. Então, toda essa parte, né, mais burocrática, vamos dizer assim, que ela seja muito bem definida. E assim você consegue delimitar bem os papéis. De todo modo, para além da mentoria, a gente também vai precisar ter uma atuação mais forte dos pares dessa pessoa. Então, tem um ponto muito legal também na gestão de mudanças, que é a formação de alianças estratégicas. Então, a gente precisa fazer uma análise, quando a gente está pensando ali no plano de gestão de resistências, por exemplo, de quem são os apoiadores, quem são neutros e quem são detratores. E há formas diferentes de usar, né, essas peças. Você usa um apoiador como um aliado estratégico para poder vocalizar a mudança que você deseja. E tem que ser uma pessoa que muitas vezes está ali numa condição de par, hierárquico dessa pessoa e que tenha, né, uma autoridade para falar sobre o tema. Aí o papel do conselheiro independente é muito legal nesse processo. Sim. Porque ele nos ajuda muito, muito mesmo em defender aquilo que é o melhor para a empresa. Pensando no cenário, no que a gente deseja como resultado para o futuro, onde que a gente quer chegar e fazer essa pessoa ir vendo com dados e fatos, né, com argumentos de fato previstos no presente e no futuro, né, daquilo que a gente consegue prever, o porquê que a mudança é necessária e o que acontece se nós não mudarmos. Então, esses dois caminhos, eles podem, né, ser trilhados em paralelo, são igualmente importantes. Nem sempre a mentoria vai ser algo aceito, mas ela pode começar justamente assim, como uma aliança estratégica. Como se fosse o passarinho que fala ali, sabe? A coisa boa no ouvido, o anjinho, o diabinho, mas a gente arrumar esse anjinho. Trazer mais segurança, né? Exatamente. E assim, é no momento do café, é no momento do almoço, convidar para um jantar. Não é nada para gerar conflito de interesses, não, por favor, né? De forma alguma. Mas é no sentido de realmente inspirar as boas ações. E aí, à medida que for acontecendo esse espaço, né, a sugestão da mentoria, ela vem muito a calhar. No sentido de trazer cada vez mais profissionalização para essa pessoa, para ela entender realmente o papel dela. Perfeito. Queria te agradecer, eu acho que a discussão foi no nível de profundidade imenso. Eu acho que tem questões que a pessoa nem esperava se debruçar sobre, que agora eu tenho certeza que vai ficar ali matutando um pouquinho na cabeça dela. A ideia era essa, justamente. Sim. Te agradecer por ter vindo, por ter abrilhantado nosso episódio com tantos insights maravilhosos. Obrigada, e colocar à disposição para quando você quiser voltar e conversar mais conosco. Eu que agradeço demais pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você no Lab Empresarial. Né, como sócia da Sapiens também aqui, trazendo um pouquinho desse nosso conhecimento de gestão de mudanças, né, que a gente alia a estratégia, a experiência do cliente e a gestão de mudanças para uma entrega de uma experiência completa, né? Super completo. E te agradecer muito mesmo. Foi muito gostoso o nosso papo. Tenho certeza aí que
vai ficar borbulhando a cabeça de muita gente. É isso que a gente queria. Perfeito. Obrigado, viu? E até o próximo episódio, pessoal. Até mais.